Você vai aprender física, eu garanto. Um barco desloca-se com velocidade constante de 15 metros por segundo, até ter que diminuir sua velocidade na aproximação do seu pier de atracamento com uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado. Sabendo que no instante que o barco inicia a redução de sua velocidade, o pier está a 150 metros dele, a quantos metros do pier o barco para? Fera, a questão fala sobre a velocidade inicial do barco, diz a aceleração, fala de distância, mas não fala de tempo. E se tem aceleração e não fala de tempo, nem dando tempo, nem pedindo tempo, não perca o seu tempo. Equação de Torricelli. Então eu tenho aqui v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. A velocidade final é 0 porque o barco vai parar. A velocidade inicial era a que ele tinha antes de começar a frenagem, 15. Mais 2 vezes, atenção e cuidado agora. A aceleração diz que é de 1 metro por segundo ao quadrado, só que está freando o barco. Então, se eu coloco aqui a velocidade como positiva, a aceleração tem sentido oposto, eu coloco ela aqui como negativa. ΔS, então eu tenho aqui menos 2 ΔS, passando de membro fica mais 2 ΔS, é igual a 15 ao quadrado, que é 225. Então, ΔS vai ser a metade de 225, 112,5 metros. Ora, isso significa que ele se aproxima do pier 125 metros. Se a gente colocar aqui, olha um desenhozinho, está aqui o barco. No início o barco estava numa determinada posição. E aí aqui na frente está o pier. Essa distância inicial é de 150 metros. E o barco vai percorrer um deslocamento até uma determinada posição de 102,5 metros. Quanto falta para ele chegar ao pier? Qual é essa distância final aqui para o pier? Veja que 112,5 mais d dá 150. Então eu posso calcular essa distância como a diferença entre 150 e 112,5. Essa distância para o pier, quando ele para, é de 37,5 metros. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer, fera. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um automóvel passa por um posto da polícia rodoviária com uma velocidade constante de 108 km por hora. Neste instante, um policial inicia a perseguição ao automóvel com uma motocicleta, partindo do repouso com a aceleração constante. Determine a aceleração mínima constante que a moto do policial deve ter para alcançar o carro em 1 minuto, após iniciada a perseguição. Durante toda a perseguição, o automóvel permanece com a mesma velocidade de 108 km por hora. Dê sua resposta em metros por segundo quadrado. Fera, clássica questão de perseguição. Tem aqui um ponto que representa o lugar onde está a polícia. Por lá vai passar um carro. E aí eu vou ter a moto perseguindo o carro. Então eu vou ter aqui um ponto para representar o carro, um ponto para representar a moto. Inicialmente eles estão no mesmo lugar e lá na frente, em algum lugar, o carro e a moto vão estar de novo ocupando a mesma posição, que é quando a moto alcança o carro. Nesse deslocamento, o carro tem velocidade constante, então é um movimento uniforme. Nesse deslocamento, a moto tem aceleração constante, então é um movimento uniformemente variado. Perceba
que para que eles se encontrem, já que eles partiram aqui de um mesmo ponto, o deslocamento da moto tem que ser igual ao deslocamento do carro. Ora, o deslocamento da moto, movimento uniformemente variado, partindo do repouso, esse deslocamento da moto é metade da aceleração vezes o intervalo de tempo ao quadrado. E o deslocamento do carro, como é um movimento uniforme, é velocidade do carro vezes intervalo de tempo. A questão já nos diz quanto é o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é 1 minuto. Cuidado, porque ele quer que você dê a resposta em metros por segundo quadrado. Então você tem que usar o intervalo de tempo em segundos. A questão nos diz qual é a velocidade do carro. A velocidade do carro é 108 km por hora. Se a gente tem que usar a aceleração em metros por segundo ao quadrado, eu tenho que transformar isso aqui para metros por segundo, é só dividir por 3,6 e a gente acha aqui, 30 metros por segundo. Substituindo os valores aqui, esse 2 que está dividindo eu vou passar para o outro lado multiplicando, eu tenho a aceleração vezes 60 ao quadrado é igual a 2 vezes a velocidade, que é 30, vezes o tempo, que é 60. A aceleração vai ser igual 2 vezes 30, 60, 60 vezes 60, 3.600. 60 ao quadrado é 3.600, estava multiplicando, vai passar dividindo. Então, 3.600 dividido por 3.600, 1 metro por segundo ao quadrado, é a aceleração que a moto da polícia precisa ter para alcançar o automóvel em 1 minuto. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra E, de eita, poxa, coisa fácil, tranquila demais.